Sejam muito bem-vindos a mais um PodMed, o podcast feito para você que é médico e que quer conhecer um caminho além da medicina. Hoje eu vou contar para vocês como que eu montei a minha primeira mentoria lá atrás, no começo, quando não tinha empresa, não tinha nada, e eu comecei já com o meu primeiro infoproduto, que foi com a mentoria para uma prova de título da minha especialidade. Para você que não me conhece, eu sou Manuela Carvalhal, eu sou médica empresária e fundadora do Propofund, uma empresa, a maior empresa, na verdade, de educação médica da anestesiologia. Bom, vou começar contando então, pessoal, a minha história para vocês, porque eu comecei a mentoria ali no momento que, na verdade, eu nem tinha o título do TSA. É verdade. Então eu quero que você já se inspire com essa história, que não é uma história habitual. Eu não esperei estar tudo pronto, tá com tudo direitinho, os slides e o que eu vou falar, o que eu vou fazer para começar, para dar o primeiro passo. Então, eu quero poder inspirar vocês com essa história de construção dessa mentoria e dizer que sim, você também já está pronto para começar a pensar sobre isso, pelo menos. Porque em algum momento você vai conseguir, através das redes sociais, monetizar o teu trabalho, o teu serviço, seja através de um curso, seja através de uma mentoria ou qualquer coisa. Com produção de conteúdo, que foi o tema do podcast anterior, você já consegue construir uma base para que você futuramente possa monetizar. Então, como começar, né? Vamos lá. Como que eu comecei? Eu comecei ali em 2021, porque o primeiro passo é você ser a inspiração. Você criar seu storytelling para que você consiga contar a sua história e inspirar outras pessoas. Então, foi dessa forma que eu comecei. E você, médico, tem toda uma trajetória, tem todo um conhecimento, mas você consegue passar confiança naquilo que você faz? Você se sente autoconfiante, que é algo fundamental também? Essa é uma característica muito importante e que eu tinha ali no momento que eu lancei a minha primeira mentoria, onde basicamente eu passei na primeira fase da prova de título, lancei a mentoria para a primeira fase, lancei alguns criativos, algumas postagens ali no Instagram e abri uma turma da primeira mentoria, enquanto eu iria estudar para passar na segunda fase da prova do TSA. Então eu sei que pode ser que você esteja vendo isso falando, meu Deus, como você teve coragem. Sim, vai exigir coragem também, a autoconfiança do que você tem para ensinar, que sim, você tem algo a ensinar, e a coragem de dar um primeiro passo, de se expor, independente do que os colegas vão falar, as pessoas vão falar. Então eu fiz isso ali em 2021, abri a minha primeira turma, não fazia ideia como precificar isso, quanto que eu iria cobrar uma mentoria. A gente sabe que uma mentoria tem um valor mais alto do que um curso online, mas quanto precificar? E aí eu pensei, nossa, eu vou lançar por R$800, mas sem fazer cálculo de nada. E aí eu, com medo ainda de não vender, eu falei, quer saber? Por ser a primeira turma, eu vou dar 50% de desconto na primeira turma. E lancei a minha primeira mentoria custando R$400 o ano inteiro comigo. Parece loucura, e foi mesmo, mas foi um primeiro passo fundamental para me dar coragem para os próximos passos. Mas a confiança eu tinha, eu estava segura, eu tinha feito aquela trajetória, eu conhecia uma metodologia de estudo para aplicar nos meus alunos, que foi a metodologia que eu apliquei em mim e que deu certo. Eu tinha o conhecimento necessário para aquilo, então eu pude dar esse primeiro passo. Eu tive que vencer o quê? As coisas negativas desse passo, que são o quê? As críticas, o que os outros têm para falar sobre isso. Então eu simplesmente venci essa parte, ignorei essa parte por ter extrema convicção de onde eu queria chegar, do que eu precisava fazer para criar essas habilidades para dar um próximo passo. E eu tô passando por um momento bem interessante para compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte, né? Vocês já estão aí notando o quanto estamos fazendo algumas mudanças de posicionamento, ensinando para vocês como fazer isso, e na verdade eu quero que vocês acompanhem todo esse processo de construção de uma nova marca, de um novo posicionamento. Isso vai ser uma
aprendizado incrível para vocês. E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é que eu não sei se você escutou, ou acho que foi o terceiro podcast que eu conversei com o Lee e falei que ele contou as dificuldades dele com relação à comunicação, e que ele fez vários cursos de oratória, inclusive. E eu falei para vocês que eu ia fazer o meu primeiro curso, né? Minha primeira mentoria ali de oratória. E eu fiz. E aí eu queria muito compartilhar isso com vocês. Por quê? Pode ser um pouco contraintuitivo o que eu vou falar para vocês, mas em geral as pessoas acham que elas precisam treinar os pontos fracos. E aqui eu quero dizer algo que talvez te cause uma perturbação aí, que não, eu não concordo com isso. Você precisa conhecer seus pontos fracos, mas você precisa treinar os seus pontos fortes. Isso é uma dica extremamente poderosa. Treine os seus pontos fortes e conheça os seus pontos fracos. É muito mais inteligente você pegar uma competência, uma habilidade que você tem e hipertrofiar ela e ser destaque nela. Então, é algo que inclusive comecei a fazer agora com relação à comunicação. Eu iniciei esse curso exatamente para poder hipertrofiar uma habilidade que eu tenho, de falar, de se comunicar, de não ter vergonha de me expor. Mas se eu conseguir aprender as técnicas, eu sempre fiz de maneira intencional, porém de maneira de vai para o campo de batalha, tenta, eu brinco que eu não nego palco, e se alguém faz quem quer perguntar, Manuela é a primeira a levantar a mão para perguntar algo, para aparecer, mas não no sentido intrínseco meu, mas no sentido de tipo, quanto mais eu me expor, quanto mais eu ir pro palco, eu vou aumentar meu repertório cognitivo comportamental e vou hipertrofiando essa habilidade. Mas tudo foi muito de maneira espontânea, intencional, porém intrínseca. Hoje eu me volto a querer treinar agora os meus pontos fortes. Então eu peguei a comunicação, que é algo que eu amo falar, compartilhar a minha vida, contar histórias, transformar a vida de vocês, inspirar a vida de vocês. Eu peguei essa habilidade e agora eu vou treinar ela. Qual que é a técnica para falar? Como que funciona quando eu mudo meu tom de voz, o timbre da minha voz? Se eu falo mais alto com vocês, se eu falo mais baixo com vocês, a depender da inflexão que eu faço, mais ascendente, mais descendente, eu passo uma mensagem para vocês. Então, como interpretar isso e como usar de fato isso estrategicamente? Eu ainda não tenho esse conhecimento e eu quero aprender. Então, isso é algo que agora eu pego um ponto forte e eu vou hipertrofiar. Mas lá atrás, quando eu iniciei nas redes sociais, quando eu criei a minha mentoria, eu tinha zero esse conhecimento. O que diferenciou realmente é eu ter autoconfiança, eu ter a coragem e eu dar, de fato, o primeiro passo e entender que eu vou errar. E entender que vai ser desconfortável muitas vezes, que eu vou pensar em desistir algumas vezes, porque tudo isso, gente, para o médico é sair da zona de conforto. A zona de conforto do médico é ele seguir a trajetória que a maioria segue. É fazer faculdade, é depois estudar para uma residência, é fazer uma especialização. Tudo isso, uma vez que você passou na medicina, na faculdade, é a tua zona de conforto. Você vai continuar ali naquela trajetória. Então, para que a gente comece a fazer coisas diferentes, para que você conheça um caminho além da medicina, você vai precisar sair da sua zona de conforto e ir para uma zona de desconforto, que é a zona onde você vai crescer. Mas as pessoas às vezes confundem que ir para a zona de desconforto, ela não significa treinar habilidades, coisas que você não sabe, senão você vai ficar perdido aqui. É muito importante para que na sua zona de desconforto você se mantenha numa zona de talento. Então hoje eu te pergunto, quais são os seus talentos? Deixa aqui nos comentários. Eu te pergunto quais são os seus talentos. Para pensar um pouco sobre isso se você nunca pensou. Reflete coisas que você gosta de fazer, habilidades que você tem, que você sabe que você tem, ou que você já escutou pessoas falando sobre isso. Nossa, você desenha muito bem.
Ou então, nossa, você se comunica muito bem. Caramba, como você tem uma didática incrível. Os residentes falando para ti como eu adoro quando você tá de plantão, porque você me ensina. Eles comentam entre eles. Então, caramba, deve ter alguma coisa importante aqui para mim. Alguém me dizendo qual que é o meu talento. Para fazer essa reflexão. Nossa, você gosta de tirar foto, você tem uma oratória bacana. Pensa sobre isso. Você gosta de escrever textos, você sempre foi aquela pessoa mais criativa, você é aquela pessoa que é mais introspectiva, mas que você gosta de, enfim, desenvolver programas. Para e pensa qual que é o teu talento. Isso é algo poderoso, porque uma vez que você conhece teus pontos fortes, conhece teus pontos fracos e treina o teu ponto forte na tua zona de talento, tu vai crescer muito. Então é algo que eu queria compartilhar com vocês, que são reflexões que eu tenho feito ultimamente e comecei a agir dessa forma, de maneira intencional, pegar aqueles meus pontos fortes e desenvolver eles. E um deles é a comunicação. Um deles é estar aqui nas redes sociais, conversar com vocês, me expor e poder agora potencializar isso. Por mais que eu já tenha feito, eu já tenha gerado resultado, a mentoria, como vocês sabem, foi um sucesso. Hoje ela é muito maior do que ela era lá no começo. Então ter dado aquele passo foi muito importante para mim. Mas qual que é o próximo nível que eu quero chegar? E aí eu vou compartilhar com vocês, tá? Para vocês já saberem disso aqui. Eu quero um dia poder palestrar para 5.000 pessoas. É isso que eu quero, mas eu não tenho essa habilidade ainda. Mas eu posso pegar um ponto forte meu, que é a comunicação, e agora colocar técnica em cima disso. Encontrar alguém que possa me dar as técnicas, a metodologia, aplicar isso em mim para que eu hipertrofie um ponto forte. Então é exatamente essa decisão que eu tomei recentemente e compartilho aqui com vocês e espero poder te inspirar a fazer isso da tua vida. Refletir quais são os seus pontos fortes, se manter na tua zona de talento e crescer, para que você tenha a coragem de aparecer nas redes sociais, para que você comece a produzir conteúdo, que você pense em futuramente lançar algo no digital, na educação, algo que te dê um caminho além da medicina, que eu sei que é apaixonante, mas é muito bacana você ter duas coisas para você conciliar, que é o que basicamente eu, enfim, fiz até pouco tempo atrás. Então, vale a pena ter essa reflexão. E eu sei que não é natural nosso ter esse tipo de reflexão, que nos ambientes que o médico geralmente se encontra, não tem ninguém falando sobre isso, não tem ninguém te ensinando a diferença entre uma zona de talento, uma zona de conforto. Então, fica com essa reflexão, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e quais são os temas que vocês gostariam que a gente compartilhasse mais com vocês também. Um beijo e até a próxima, galera!